Você aí de casa já teve dor na coluna? Movimentos de forma inadequada, exercício com muito peso e até mesmo a postura ao sentar podem trazer problemas. Para falar sobre isso, está conosco o terapeuta manual Charles Cabral. Boa noite, seja bem-vindo. Eu estou certo aqui, Charles? Boa noite, Vives, Perdigão. Muito obrigado pelo convite. Sim. Uma situação a ser considerada quando na posição sentada é a dúvida: 90 graus ou 120? E aí a gente fala que depende. Se a gente tem dores nas costas por situações compressivas, nosso peso e excesso de peso e muito tempo na mesma posição, piora. Se a gente fica em 120 graus, uma posição mais confortável, mais relaxada. A posição do sofá, né? Também não muito tempo, né? Pode até promover, inclusive, alívio, enfim, é uma situação favorável. Depende da patologia. Não existe uma regra geral. Cada caso é um caso. Tem pessoas que têm problemas de ficar muito tempo em pé. Eu fico uma hora aqui de pé. Tem pessoas que têm problema caminhando muito tempo, sentados, quando acordam. Cada caso é um caso. Ele reclama, fica Eu reclamo, eu sou reclamão. Eu fico no cafezinho lá na Mix FM e fico em pé também para fazer o programa. Sim, deve ter dor nas costas, né? Sabe que não. Sabe não? por quê? Pela redução do peso. Viu Emagreci um pouquinho, já melhorou bastante. Agora, isso ajuda. O pessoal de casa está pensando, eu fico uma hora no ônibus para ir para casa de pé e tudo mais. Se você tiver alguma pergunta ou quiser participar aqui do programa, pode ligar agora no 3477-9105. Vai falar aqui, né? Não perca tempo, né? Porque a gente já está quase no final do programa. E pode fazer sua pergunta aqui para o Charles, ele vai auxiliar, né, Charles? Agora o colchão, Charles. O Bibis falou de ficar de pé, ficar sentado. E quem fica dormindo muito tempo? Pode ter dor nas costas também, né? Existe desejável uma posição no colchão, né? Mas é difícil a gente passar a noite inteira na mesma posição, etc. Né? O mais importante, quando a gente tem um desarranjo de disco, alguma situação, um episódio de dores nas costas, é a saída do colchão. A saída a gente deve virar de lado, sentar e sair rapidamente, sem gestos bruscos, assim, né? Porque a gente passa 8 horas... 7, 8, né, dormindo, e aí o disco ele se reidrata. E aí ele cresce, ele volta a ter o tamanho que ele tinha antes do dano, né? E aí ele começa a pegar algumas terminações nervosas, alguma situação que promovem dor. Mas ao longo do dia, a gente vai melhorar. Então é uma situação inicial que pode promover um travamento se tiver uma saída brusca, enfim, do colchão. Tem que sair na manhã. Porque... mais uma vez, muito tempo na mesma posição. Sim. A gente está dormindo, a gente está, enfim, o pessoal da redação, muito tempo no computador, como falaste. O sobrepeso é fator determinante, né? Mudanças de padrão de movimento, a gente fala muito lá em São Paulo, enfim, sobre movimentos, nos cursos que a gente ministra lá, né? Sobre mudanças de padrão. Por exemplo, deixou cair uma coisa no chão, vai juntar, tem gente que não consegue voltar, né? É o padrão de flexão, né? Sim. E aí, às vezes, uma limitação da cadeia posterior, a gente não consegue entrar na posição e fica toda a carga na coluna. Não é transferido para a coxa, para os glúteos, para o core, né? Que é o abdômen, enfim, né? Que é o que promove o controle motor. Bom, temos uma ligação, temos um telespectador, uma telespectadora que quer fazer uma pergunta. É a Mariluce, é isso? Lá do bairro Santa Teresa, né? Mariluce, boa noite. Boa noite. Pode fazer a pergunta para o Charles. Eu gostaria de saber por que eu estou sempre com a região do meu pescoço dura, assim, tensa, quando eu saio da cama. Interessante a pergunta. Excelente. Obrigado pela audiência, Mariluce. A cervical, assim, se ela está deitada de barriga para cima, né, e o travesseiro alto, coloca a cervical nessa posição, anteriorizada. É desejável que ela faça a retração da cabeça. E é um exercício bem simples mesmo. A gente coloca o dedo assim e traz. Na hora de dormir. Não é o queixo. Não, durante o dia. Sim. Que a gente está alongando a cervical alta. Se a gente fica assim, atenção, o trapézio superior, ele está constantemente tenso, né? Isso aí também é estresse, teria que dar uma olhada, mas enfim, ela deve ter um problema de rotação interna do ombro também, as meninas com
com seios mais volumosos, a tendência é elas fecharem. E quando elas fazem esse fechamento, ativa o elevador da escápula, um músculo, né, que aí manda toda essa tensão para a parte superior. Escaleno, econ, músculos acessórios de respiração também, e má postura vão promover diversas patologias. Pode repetir esse movimento que eu achei interessante? É isso. A gente pega a tua posição, tá, né, a posição que a gente se deparou, eu estou no computador assim, levei a mão, ok, volto. Aí tu vai perceber. E não é queixo, não, é trazer a cabeça. A gente está alongando a cervical alta, essa parte de trás aqui da cabeça. E é um exercíciozinho que a gente coloca no dia a dia, a gente faz em qualquer lugar. E que realmente promove alívio. A gente está dirigindo. Está todo mundo em casa agora aqui. Está todo mundo em casa agora assistindo, fazendo isso aqui. Deve estar fazendo exatamente isso. É verdade. É muito bom, né? Então eu estou dirigindo, eu estou aqui, né? Aí quando eu me deparo e eu trago ela de volta. Vai promover alívio. Temos mais uma telespectadora que está na linha com a gente, a Ana. É isso? Do bairro Santana? Oi, Ana. Meninos. Tudo bem? Oi, Ana. Pode baixar um pouquinho o volume da televisão, Ana, por gentileza? Isto. Pode fazer a sua pergunta agora para o Charles. Tá, eu gostaria de saber o seguinte. Esses dias eu vi uma reportagem que dizia que ler muito as mensagens no telefone, quando baixa a cabeça, aumenta muito o peso da cabeça. Isso seria prejudicial. Perfeito. Sim. Eu fico pensando assim, nós fazemos esse movimento de baixar a cabeça diversas vezes por dia para todas as atividades. Então, gostaria de saber qual é o impacto maior que causaria ler as mensagens no telefone. Tu faz muito isso, Ana? Fica no celular ali o tempo todo? Não faço muito, mas eu faço muito outras coisas. Por exemplo, lá no Claro. Sim, tá certo. Movimentos que baixam a cabeça também. Obrigado, Certo. Ana, pela audiência, Obrigada, viu? um abraço pra vocês. Obrigado. Valeu, um abração. Eu também lavo bastante louça e fico com dor nas costas. Ih, depois que lavo. mentira, isso aí é mentira, tá? Eu conheço lá a patroa e não é verdade. Não vem aplicar aqui. Mas a gente estava falando sobre os males modernos. Computador, celular, tablet. Isso está atrapalhando muito? Mais uma vez, muito tempo na mesma posição. Sim, atrapalha. A alternativa é mudar. Se a gente está aqui embaixo, passa um pouquinho para cima, vira um pouquinho para o lado, saia da mesma posição. O problema Evite é ficar muito na mesma posição. Pode ser sentado, pode ser em pé, seja como for. Né? Os distúrbios de disco, enfim. Hoje, 80% da população mundial sofre ou já sofreu alguns sintomas. E assim, uma situação importante é o automedicamento. Não é legal. Um episódio, 2, 3, procure um especialista. Veja se não é na academia, se não é um overuso, muito comum. A gente vem recebendo assim, pacientes lá na clínica de 26 anos, 27 anos, o que desejável era a partir dos 33, 34. Então, é a dica, né? Fica a dica assim, que cuide melhor da máquina que Deus nos deu, assim, que a gente ainda não aprendeu. E falando de coluna, são diversos sintomas. A gente pode ter dor no ombro, pertinente à coluna. A gente pode ter dor no pulso, formigamento, fraqueza, diagnóstico de lesão de punho, cotovelo, tudo de uma situação da cervical. Mesma situação para membros inferiores. Bom, vamos para mais uma pergunta. Perdigão, tem agora um telespectador, o Paulo, que está na linha. Paulo, da onde mesmo? Bairro Cristo Redentor. Cristo Redentor, muito bem, da Zona Norte. Paulo, pode fazer a tua pergunta. Não, é o seguinte, eu tenho 62 anos e eu estou com um problema na sola do pé, mais precisamente no calcanhar, quando eu caminho, e me disseram que isso é um esporão. Isso aí tem a ver com o problema de coluna? Muito bem, vamos passar Obrigado, a pergunta para o Paulo. Charles. Obrigado pela audiência, Paulo. Ótima pergunta. Ok. O Paulo conseguiu relacionar, porque às vezes a pessoa tem uma dor em algum outro membro, como tu acabaste de falar, no punho, e não relaciona a coluna. É verdade. Não necessariamente. O esporão, na verdade, é uma situação óssea, né? Que é um calo ósseo que cria e toda vez que a gente pisa, dói. Não está relacionado. Embora na região de calcanhar, assim, um dano de L4, L5 pode também promover dor. Como eu falei, cada caso é um caso, tem que ser investigado, e a precisão do diagnóstico é a mais importante. Claro. Se ele tem o diagnóstico de esporão, na verdade, assim, é mudança de padrão, mecânica, né, do pé. A pisada, ele deve estar pisando sempre para o mesmo lado e machuca. Alterou ou equilibrou essa pisada, mais provavelmente, né,
ele vai melhorar. Muito bem. E gostei, e vou lembrar mais uma vez da tua indicação, ou melhor, desse recado que tu mandou, um alerta, para você não se automedicar. Porque senão o pessoal fica tomando relaxante muscular achando que é jujuba, colocando ou passando creme aí. Emplasto sabiá. Isso. Tá fazendo propaganda hoje. Eu vou querer toco com sabiá lá. A última pergunta, Bills, pra gente finalizar, nosso diretor já disse que o tempo acabou aqui do programa. Só pra gente finalizar, Charles, a pessoa quando sente dor na coluna, para aliviar, gelo ou compressa quente? Então, mais uma vez, né? Se o episódio é recorrente, né, procure o médico. Compressas quentes geralmente é bom, mas não negligencie. Sim. Procure um auxílio. Claro, sem milagre, né? Sem milagre. Não deixa se prorrogar, né, a situação. Muito bem. Obrigado. Olha, eu quero agradecer essas dicas. Acho que deveria voltar aqui outra hora, porque é um problema sempre que todo mundo sofre, né? Todo mundo carrega o seu fardo. Mas volta um pouquinho antes pra gente consultar antes, Charles. sim. Porque a idade já tá pegando também. Vai fazer uma visita na redação da Obra TV e também da Rádio Mix FM. Pessoal, muito obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Muito bem, Charles. Seja sempre bem-vindo com as suas dicas. Bom.